Este episódio do AgroResenha chega até você com o apoio da nova geração Ford Ranger, o mais novo lançamento da Ford que chegou para revolucionar o segmento de picapes. Você, que vive do agro, sabe mais do que ninguém a importância de manter tudo sempre girando, certo? E é por isso que a nova Ranger chegou, para redefinir a categoria, pensando em um pacote completo de experiências desenhadas especialmente para você, oferecendo conectividade, conveniência e personalização de uma forma jamais vista. Agora você poderá estar sempre conectado com a sua picape através do app Ford Pass, agendar um serviço de forma 100% online com data e hora marcadas. E o melhor de tudo, cara, a Ford busca e devolve a sua Ranger onde você escolher. Você não tem ideia de quantas funcionalidades essa picape oferece. É funcionalidade que não acaba mais. Mas você pode ficar tranquilo, viu? Se surgir qualquer dúvida ao longo do caminho, você também pode acessar tutoriais práticos através do Guia 360 ou mesmo contatar o Ranger Expert, um consultor personalizado para poder aproveitar sua picape ao máximo. São muitas experiências incríveis em uma só picape, não é verdade? Ficou interessado e quer saber mais sobre esse novo lançamento? Só acessar então www.ford.com.br ou ir até uma concessionária e agendar um test drive para conhecer o que até então parecia impossível. Nova geração Ford Ranger, que vem o impossível. Nós deveríamos ter menos silos e mais pontes. Ou seja, esses silos que é o pessoal talvez aqui da carne, o pessoal do leite, esses têm que falar com o pessoal lá da nutrição. E aí, tudo bem? Antes de começar esse episódio aqui, eu tenho um recadinho para você. Se você é do marketing e trabalha ou presta serviço para uma empresa do agronegócio, ou é do agro e trabalha no marketing, você precisa conhecer a formação Lidicultura. Essa é a formação em marketing digital para o agronegócio mais completa do Brasil, com vídeos, materiais de apoio e tutoriais completos para você aprender tudo sobre o universo do marketing digital no agro. Saiba mais em www.lidicultura.com.br, o link está aqui na descrição. Agora bora começar! E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do AgroResenha e nessa semana estou aqui com Lívia Padilha, que eu conheci apenas da internet e agora ela se materializou aqui na feira. Estamos gravando diretamente da Expo Inter aqui no Rio Grande do Sul. A Lívia Padilha é consultora de marketing estratégico e comunicação científica. Só para você ter uma noção, a Lívia é formada em comércio exterior pela Unicinos, possui mestrado em ciências sociais pela Unicinos também e doutorado em economia comportamental pela Universidade de Adelaide, na Austrália. Vamos ver o que saiu dessa mistureba toda aí, né, Lívia? Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Seja super bem-vinda ao AgroResenha Podcast. Muito obrigada, Paulo. Eu fico muito honrada de estar conversando contigo. Sou tua fã, eu te disse, legal, né? E mesmo antes de estar no agro, ou mais na pecuária, no meu caso, eu já escutava a AgroResenha e legal. Alguns dos amigos já diziam: Lívia, tu tá falando sobre esse assunto, escuta o AgroResenha. Que massa, e eu já virei tua fã. Show. Obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço você estar aqui com a gente e você viu, né? E pra você que tá aí ouvindo, bom, você já viu, né? O bate-papo tá muito legal, então você já sabe que no AgroResenha Porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio, então não sai daí porque esse bate-papo tá muito legal. Firma o golpe, nós já estamos de volta. Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada ser uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que há quase 20 anos atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara. Eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Saiba mais sobre a Nutripura em www.nutripura.com.br e fique ligado nos artigos que saem no blog Canivete, que na minha opinião é o melhor conteúdo sobre pecuária de corte que você vai encontrar na internet.
Siga também a Nutripura nas redes sociais, é só chegar lá no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo na hora certa. Muito bem, estamos aqui de volta com a Lívia e pra gente começar essa resenha aqui, Lívia, conta um pouquinho da sua história, conta um pouquinho da sua formação ali, mas conta um pouquinho da sua história aí pra gente, cara. Depois que eu me formei em comércio exterior, eu fiz o meu mestrado e sempre gostei dessa área de sustentabilidade, sempre tive um pezinho, digamos assim, no agro, porque a minha família trabalhou no setor coreiro calçadista. Ah, legal. Então nós gostamos bastante, eu gosto bastante, tenho a afeição, digamos assim, pelo agro, mas nunca realmente me fui estudar ou pesquisar isso. Mas por uma questão pessoal, eu acabei me aproximando muito das questões de saúde. Então a questão de nutrição, saúde, alimentação, e decidi estudar mais sobre a carne, porque eu entendo da importância da carne hoje, e acabei fazendo um ano de nutrição também, aí no meio tem um ano de graduação. Nutrição mesmo. Exato. E depois disso, acabei querendo estudar fora, tinha muita vontade de morar no exterior e consegui uma bolsa na Austrália. Então esse doutorado inteiro eu fiz na Austrália com uma bolsa de uma universidade australiana e fui pra lá estudar a percepção dos consumidores em relação às carnes, então todas as carnes nossas tradicionais, mas também comparadas às outras que estavam entrando no mercado na época. Muitas das alternativas à base de plantas que nós vimos hoje no mercado, sim, a carne de laboratório ou cultivada, que também hoje a gente vê mais notícias. Então quando eu fui pra Austrália em 2017, esses novos entrantes alternativos aí eram mais... Tava no seu escopo de estudo. Tava bem no início, no meu escopo de estudo. Exato. Legal. E quando eu voltei, a gente vai falar mais um pouquinho porque que eu tô hoje na Expo Inter, acabei entrando nessa seara de marketing e comunicação, porque eu vejo que nós nos comunicamos, às vezes, a ciência principalmente, nós cientistas ou acadêmicos, acabamos nos comunicando muito mal com as pessoas em geral. Nós falamos, assim como o pessoal do agro diz que se comunica bem com a bolha. E olha lá, né? E olha lá. E mal com pessoas mais ou menos, talvez mais leigas ou que não estejam nesse dia a dia. Eu também notei isso. E eu acabei estudando bastante a questão de comunicação científica. Legal. E gosto muito dessa área e tô aqui hoje. Entendi. Então, cara, e é legal isso, essa salada, né? Assim, porque se você talvez tivesse ido fazer, sei lá, agrárias, talvez você fosse contaminada, né, pelo bichinho, né, do agro e de repente não teria essa visão, né, de fora, né. Mas essa jornada sua, eu queria entender um pouquinho essa jornada do comércio exterior, né, porque assim, se a gente for parar pra analisar, pô, você fez um monte de coisa diferente, né. Sim. Comércio exterior, ciências sociais. Tipo, aí depois no mestrado de economia comportamental, assim, eu consigo entender ainda ciências sociais, economia comportamental, tem todo sentido, mas é a nutrição no meio de, assim, como que foi esse trajeto, sabe? Porque assim, às vezes a gente fica olhando de fora e fala assim, pô, mas eu não sabe o que ela quer fazer, né? Mas como que foi essa trajetória, cara? Sim. Bom, é que quando eu tava, acho que era em 2012, 2013, mais ou menos, eu me dei, assim, apareceu na minha frente toda essa questão de ciência mais nutricional, mas um pouco diferente do que a gente diz mais do mainstream, do ortodoxo. Era mais por uma questão de low carb, baixo carboidrato, explicavam algumas coisas que muitas vezes essa ciência que a gente vê por aí dizendo que a carne bovina faz mal, né, os ovos fazem mal, tudo isso que a gente já sabe hoje que não é o correto, e isso estava aparecendo para mim lá em 2012. Então eu pensei, eu já tinha terminado o mestrado e já estava trabalhando com outros projetos, até com o Sebrae, enfim, mas eu pensei, nossa, isso é muito legal. Então, na verdade, eu sou, assim, muito autodidata nessa área da nutrição, e aquele 1 ano de nutrição foi só para me dar certeza que eu queria passar os 4 anos do doutorado estudando a fundo isso. Tanto que, daí talvez esse link fique mais claro. Tanto que durante o doutorado eu ouvia muitos dos mitos da nutrição ainda, essa questão da gordura, principalmente, de ligação com doenças cardiovasculares, todas essas questões eu ouvia nas entrevistas que eu fazia com os australianos, que nós fizemos uma pesquisa tanto qualitativa, eram várias entrevistas, mais de 100, quanto quantitativa. E nas qualitativas, que eu gosto muito de conversar com as pessoas, eu acabava ouvindo muito esses mitos. E uma das coisas que quase que me angustiava era a pessoa sair da entrevista com aqueles mitos ainda
né, acreditando naquilo que não era verdade mais. Então eu peguei, o que eu fazia? Pegava algum infográfico, buscava alguma informação e tentava passar aquilo pra ela no final da entrevista. Claro que eu não ia falar na hora, porque ela tava dando a opinião ordinária você não dela tá ali ali. Pra rebater a opinião dela. Não tava rebatendo, escutar, né? mas ao final eu dizia, a senhora sabe, por exemplo, a senhora sabe que não é problema o metano emitido pelo bovino, que ela comentou na entrevista. Por quê? Por isso, por aquilo. Então, o que aconteceu? Bem nessa época, apareceu um livro pra mim de 2 podcasters também, que são autores de um livro chamado Vaca Sagrada, em inglês Sacred Cow. E esse livro, eles publicavam esses infográficos do livro, que ainda não era lançado, e eu comecei a mostrar os infográficos pros australianos. Então, por exemplo, tinha esse gráfico do metano, que explicava a questão do ciclo biogênico, toda a questão natural do metano, e a pessoa saía de lá entendendo. E eu pensei, nossa, isso é muito legal. Os brasileiros não têm isso. Eu, pelo menos, não sabia muitas das coisas e não tinha acesso a alguma questão tão gráfica. Então, isso foi uma coisa legal que aconteceu durante o meu período na Austrália. Eu entrei em contato com os autores, conversei com eles, falei um pouquinho dessa minha jornada aí, meio tortuosa, porém reta. Nutrição e sustentabilidade, que eu gosto muito do tema. E eles me autorizaram e eu traduzi todos eles para o português. E esses infográficos, então, que eu comecei a publicar no Instagram. Foi aí, digamos, meu primeiro publicação oficial no Instagram. Eu só tinha ali uma conta e acabei depois gostando mais de trocar com as pessoas, porque eu via que tinha retorno. A gente falava, olha, é assim, a questão da carne, tá aqui nesse artigo científico, né? Tem esse livro que vai sair, enfim. E foi muito legal por essa repercussão. Então, legal. O Sacred Cow foi meio que esse foi pilar. O ponto de partida da sua entrada, não só no agro como um todo, mas também nas redes sociais, né? Pelo que eu entendi, foi mais ou menos isso, exato, né? Exatamente. E tanto lá na Austrália, a gente fazia muito, eu participei muito, eles cobravam, não de uma forma assim muito severa, mas eles nos apoiavam para participar de competições em relação a mostrar o nosso trabalho para os outros. Como eu participei de uma que era Visualize a sua tese. Então nós tínhamos que fazer uma animação de 1 minuto contando a tese. Olha que massa. E na hora a gente pensa, fazer uma animação, como é que eu faço, né? E eu participei de muitos workshops e cursos de uma agência de divulgação científica australiana, se chama Animator Science, e com eles até hoje eu tenho uma parceria, a gente tem um curso juntos. Por quê? Porque lá eles explicavam, olha, a gente tem que falar para as pessoas, tem que ter um hook, né? Tem que ter algo que atrai elas no início. Depois a gente vai contar uma história. Não é mostrar ali um monte de gráficos da tese. Quem que vai ler? Não, ninguém lê. Ninguém lê. Eu tenho um artigo pesado ali, 20 páginas. É melhor eu fazer uma animação de 1 minuto. Claro. E ela vai gostar e vai se interessar por aquele tema. Legal, cara, legal. Vamos dar um passinho pra trás? Claro. Eu quero assim, você falou, eu me interessei do ponto de vista pessoal a entender um pouquinho mais sobre nutrição e tal, né? Como que foi essa jornada da nutrição, assim? Você falou que é, óbvio, bem pessoal isso aí, mas como que surgiu esse interesse, assim, cara? Olha, na verdade, é pessoal, mas quando eu comecei a ler esses livros e papers que estavam saindo, eu tava pensando, principalmente porque a minha avó materna, ela tava com Alzheimer, doença de Alzheimer. Então eu via que muitas das coisas que acabaram, não uma questão de causalidade, mas muitos fatores ali, que é uma questão multifatorial, estavam provavelmente levaram ela a adoecer. Então eu pensei, poxa, será que eu não posso estudar mais essas questões? Questão de saúde, não só, como a gente fala, né? Não só uma questão de alimentação, mas também física. Sim. Questão de exercício, que tipos de exercícios estão falando hoje que a gente pode fazer, que nos darão mais longevidade, com qualidade de vida. Então foi mais uma questão dessa linha. Entendi. E é interessante, assim, eu não lembro qual o livro que eu li, assim, mas assim, as pessoas em geral, elas falam que nós somos o que nós comemos, né? Uhum. Há controvérsias, não sei, acho que você vai saber falar mais, né? Mas tem mesmo a ver, um pouco na verdade, não é o que a gente come, mas o modo como nós vivemos, né? Tem muito a ver Exato. com o que a gente vai... Aqueles lances de plantar, a gente colhe o que a gente planta, né? Exato. Mas esse também foi uma das ideias, assim, de você, vou ver o que tem na nutrição, o que dá a gente fazer, o estilo de vida, né? Isso. De como a gente pode viver mais, né? Isso aí tá totalmente ligado ao que a gente faz, né? O agronegócio produz comida. Claro, e aí, tudo acho a ver. Até porque essa relação de muito que se faz, né? Até que pensando nos mitos,
existe uma relação de causalidade que se faz aí, que não por isso que eu sempre falo assim, com todas as aspas possíveis, né? De, tipo, há controvérsias. Porque, assim, não é necessariamente, você vai comer uma carne gorda, você vai morrer de colesterol. Não. Tem uma série de coisas que influenciam, isso, né? Por isso que eu sempre falo assim, eu mantenho um pouco de distância dessa frase de que você é o que você come. Não necessariamente, né? Claro. É com quem você come. Já tem estudos que mostram muito isso. Que as pessoas, o nosso ambiente, nossa, diz muito sobre nós. As pessoas que nós mais convivemos, se tu convive muito com pessoas fumantes, a probabilidade de tu ter algum problema e tu até te tornar um fumante é muito maior. Todas essas questões. E isso também tem a ver com um projeto meu do mestrado, que foi eu pelo menos estudei questão de redes de cooperação. Então, muito de problemas, às vezes incomuns, que empresas, que instituições têm e como elas podem atingir um objetivo comum. E essa questão da saúde tem muito a ver com isso. Por quê? Porque quando a gente tá, no meu caso, eu posso cuidar de mim, posso cuidar da minha saúde, eu sou responsável por aquilo que eu ingiro, mas como é que funciona quando a gente tá em algum lugar, por exemplo, quando eu tava na nutrição, quando tu começa a estudar e imagina quando os pacientes estão no hospital internados, a dieta padrão é a dieta padrão. É complicado, como tu vai lá de cima mudar, porque as pessoas estão ali internadas, elas vão comer aquilo ali. É muito difícil, pessoas às vezes mesmo com toda um embasamento científico, teórico, mudar questões de décadas que já vem nessa linha, né, dizendo que gordura faz mal e outras coisas, mas isso tá mudando. E uma das coisas que fiquei bem feliz, recentemente eu vi que o principal médico, ele é até aqui de Porto Alegre, que iniciou essa divulgação, digamos assim, dessa linha e da ciência mais low carb, a gente pode botar também entre aspas, ele vai lançar um livro agora, já tá entre os mais vendidos da Amazon no Brasil, e é muito legal, porque a partir dele, muitas pessoas, nutricionistas, outros médicos, foram indo atrás desse tipo de publicação e foram realmente, não diria nem se atualizar, porque não é nem esse termo, mas era ser um pouco mais céticos do que estavam ouvindo por muitos e muito tempo, e realmente na base identificar o que estava errado na metodologia científica, que tem muita coisa que foi passada errada, e hoje se retratou muita coisa, mas até chegar... Até explicar que focinho de porco não é tomada, já passou muito tempo. Isso aí, já passou. Então isso é muito legal, vai sair esse livro. Tem também, pra te ter uma ideia, né, como essas questões das redes nos aproximam. Tem agora uma jornada que vai ser organizada, que foi organizada por um nutricionista, que é a Jornada da Rebelião Saudável. Eu tô lá pra falar de pecuária regenerativa. Olha que legal. Tem nutricionistas, médicos, pessoas ligadas a esse meio. Então, falar de saúde, de como a gente pode realmente se tornar mais saudáveis em todos os aspectos, questão mental, tudo. E vai ser agora em outubro. Legal. Outubro de 2023. 23, né? Se você estiver ouvindo esse episódio em 2027, foi alguns anos atrás, né? Mas legal, cara, bacana. Você fez aquele esforço danado pra contratar uma pessoa aí pra sua empresa, mas em menos de um ano ela já foi embora, né? Pois é. Eu já fui essa pessoa e posso te dizer, é uma situação desagradável pro empregador, mas tão ruim quanto ou até pior para quem vai embora. E é justamente isso que a Glue HR Solutions não deixa acontecer. A Glue é uma consultoria de recrutamento e seleção diferente de tudo que você já viu por aí. Justamente pelo fato de terem nascido no agronegócio, entendendo com profundidade as necessidades das empresas e especialmente dos candidatos. Para entender melhor o trabalho deles, ouça o episódio número 284 que eu gravei com a Carolina e com o Bruno aqui no AgroResenha, e aproveite para marcar uma reunião pelo WhatsApp no número 19 98278 5572. Glue HR Solutions. Atrair os melhores talentos do agro pode ser bem mais simples. Eu quero entrar agora numa outra seara que tem a ver com isso, né? A gente acabou falando aqui de, mitos que muitas vezes, né,
envolvem a cadeia produtiva. E a carne, porque a gente já sabe, ela é deveras muito atacada, né, velho? Por vários motivos. Mas o trabalho que você faz é interessante, porque assim, além da vaca sagrada, né, que você trouxe a tradução e tudo mais, você tem feito um trabalho nas redes, óbvio, né, baseado no contexto científico que você traz, e unindo esses dois universos, né? Sim. Que é a pecuária, né, e a pecuária aqui no Rio Grande do Sul em especial é muito importante, né? Sim, faz parte da cultura do local, então imagino que falar pro sulista que churrasco não pode comer mais... Acabou o mundo, né, velho? Todo domingo comendo churrasco. Todo domingo tem um churrasco, se não puder mais fazer isso, não tem mais razão para existir, né? Mas como que você tem visto essa questão dos mitos envolvendo a produção da carne e como que você, através desse trabalho, não só olhando para a questão produtiva, mas o que eu acho legal do seu trabalho é justamente esse olhar fora, né? Lá da nutrição, né? E vai trazendo esses conceitos, né? Que às vezes a gente tenta empurrar daqui para lá, nós do setor produtivo, tentamos empurrar isso daqui para lá como uma verdade. E, porra, o conceito na cabeça das pessoas já tá ali. Para a maioria das pessoas, a pecuária polui e é horrível para o meio ambiente. E não é necessariamente assim, né? Como que tem sido essa jornada sua de tentar inverter o caminho da ciência, sabe? Eu queria entender um pouquinho isso aí. Uma das coisas que eu aprendi e sempre trago comigo lá da Austrália foi uma vez a gente estava num workshop e alguém, acho que foi um professor que disse: imagine que tu tá explicando esse assunto aqui para uma criança de 10 anos, não de 5. Né? Falar 5 anos. Muito novinho, 10 anos. O que ele vai te perguntar? Qual que é o entendimento dele? E isso é uma coisa que hoje eu vejo que, por mais que seja difícil a gente tentar sempre falar dessa forma e ter essa acessibilidade, conversar, isso é uma coisa que eu vejo que realmente implica nas crianças e adolescentes e outras pessoas entenderem mais facilmente. Por quê? Porque esses tempos eu conversei com umas gurias de um projeto, Agro em Tudo, e elas utilizaram os infográficos numa escola, e nesse projeto as crianças desenvolvem um game online. É muito legal, Paulo. Depois tem que entrar em contato com elas. E as crianças desenvolveram perguntas através ali em cima dos infográficos. Aquelas perguntas viram num game, eles mandam, fazem online, podem fazer várias vezes essa competição. E o que acontece? No final tem prêmios, eles acabam ficando assim, fissurados ali em ganhar o game deles e aprendendo sobre isso, sobre a pecuária, né? Era PEC o nome do game. E depois disso, a gente tem um feedback. Esses dias mesmos eu recebi uma mensagem de um menino dizendo, mandou pra essa moça e disse: tia, como é que era mesmo aquela história lá do metano, do boi? Porque agora me falaram outra coisa, estão falando errado e eu quero responder certo. Aquilo que eu aprendi, como é que era mesmo, tia? Então essa resposta da criança entender, não é bem assim que eu tô ouvindo agora. Sim. Eu quero... Que é a visão crítica, que antes ela é passiva, né? Claro, se ela não tem informação, ela é passiva, ela recebe, é o que ela vai replicar. Que é assim que a gente faz isso, né? Aí. Agora, se ela tem a noção, porra, que da hora. Cara. Isso aí, então, por isso, assim, que pra mim, na hora, assim, que ela me mandou aquilo e falou, e ainda pediu, né, Lívia, faz um vídeo, comenta de novo, porque eu posso mandar pra ele direto o vídeo, ele já encaminha. Eu disse, isso aqui é exatamente o que o professor disse pra nós, lá na Austrália. Como é que a gente vai fazer isso acessível? Porque ninguém vai ler meus... seus papers vai ser bonito. Desculpe, mas assim, é triste, mas quem tá fazendo doutorado, a gente sabe disso. É o pessoal das conferências, a gente vai, tudo bem, é legal, claro, a gente tem que produzir ciência, mas essa parte de divulgação pra mim foi muito importante. Eu vi que a minha família começou a entender melhor o que eu fazia. Olha o que eu faço. Tá aqui, ó, veja essa animação, ou esse pôster aqui, esse pôster digital. Enfim, foi muita coisa assim que foi acontecendo, mas essa questão de comunicação científica pra mim, tendo sempre uma base. Não adianta tu falar ali, minha opinião é essa. Tudo bom, todo mundo vai ter uma opinião. É a minha contra a sua. Vira que eu brinco aqui vira Inter e Grêmio, né? Vira Grenal, né? Aqui vira Grenal. Lá pra cima vira qualquer outra coisa. Mas assim, claro. É a minha opinião contra a sua, que é o que eu acho que nós fazemos muito errado. Exato. Tipo assim, é a minha opinião contra a sua. Quer dizer, eu tô rebatendo o que você tá me dizendo e você, bicho, a partir do momento que eu estiver rebatendo o que você tá dizendo, eu não tô do teu lado. Eu não tô te ouvindo, cara. Isso eu não aí. estou te escutando, né? E isso que eu acho que, assim, até agora recente, saiu essa treta do leite, né?
do MIG lá, nem vou falar o nome do fera. Quer dizer, aí o que o setor faz? Faz uma nota de repúdio, cara. Sabe? Eu acho que tinha que ter notas de repúdio para notas de repúdio. Tá ligado? Boa. Porque não faz sentido nenhum, assim, ele não tá buscando entender, né? Não, são as pessoas que ouvem. Sabe o que eu queria, Paulo? Isso é uma coisa que eu comentei até que recente aqui num outro podcast que nós gravamos. Eu queria que as pessoas que ouviram ele, que talvez, assim, ficaram movidas, eu acho também, que eu fiquei movida vendo aquelas imagens que não são o dia a dia, não são o que os produtores corretos fazem. Que aquelas pessoas viessem aqui na Expo Inter, caminhassem pela questão do gado de leite. E tem bicho aqui que é melhor tratado do que as pessoas. O pessoal quer ficar, às vezes, dormindo aqui, porque tem pena de deixar eles de noite. Eu conversei com uma moça dias numa cabanha, ela disse, eu tô com um problema aqui com meu filho. Um problemão. Meu filho quer ficar deitado aqui, quer fazer quer trazer um colchonete, porque ele quer... os bichos vão ficar com medo, mãe. Estão aqui... Tadinho, gurizinho. Sim. Então, assim, é um carinho com os animais. Quem trata, quem lida. Por que tu vai É aquela coisa. Você assim, pega uma fração. Isso. Uma fração muito pequena de gente que faz coisa errada. Isso aí. E aí você joga no mundo como se aquilo ali fosse a verdade, né? Imagina. É muito que muito cientista faz também, né? O cherry pick. Exato. Não é? O cara olhar o negócio e a lente do mundo que ele enxerga é só naquela lente, né? Esse eu acho que é o grande problema. Exato. E nesse sentido, cara, que eu acho legal esse trabalho. Porque assim, eu sempre tive comigo, eu não lembro até se eu já falei isso em algum episódio, acho que sim. Porque assim, o principal trabalho que o agro tinha que fazer como setor não é fazer propaganda na Globo falando que o agro é top, o agro é lindo, o agro é maravilhoso e não. Não, cara. Sabe o setor que eu acho que a gente contribuiria muito para espalhar coisas que são verdadeiras, tá? Não espalhar coisas boas, espalhar coisas verdadeiras. Nutrição. Isso eu aí. acho que os nutricionistas, eles têm um papel fundamental, porque assim, cara, nutricionista, cozinheiro, esses caras, eles formam opinião, bicho. Se você vai no nutricionista, o nutricionista fala pra você, você está inflamado, você tem que parar de comer carne e reduzir a quantidade de leite que você toma. Ou mesmo filho de uma mãe que fala assim, tira o glúten. Porra, o cara não é celíaco, bicho. Pra que você vai retirar o glúten? As coisas, assim, básicas que eu acho que se a gente conseguisse conversar com essa turma e com os cozinheiros também, nesse sentido, porque assim, também outros formadores grandes de opinião, né? Eu acho que seria um caminho interessante. E você nesse meio, o que você enxerga? Muito legal. Assim? Olha, Paulo, eu até fiz o dia que eu fui em Cuiabá, eu fui um evento, Pecuária em Pauta, e nesse evento, uma das coisas que eu falei ali no slide final, eu acho, penúltimo, era que nós deveríamos ter menos silos e mais pontes. Ou seja, esses silos que é o pessoal, talvez aqui, da carne, o pessoal do leite, o pessoal Claro. Esses tem que falar com o pessoal lá da nutrição. Então tava lá também palestrando o Ciro, que é um cardiologista de Florianópolis, e ele disse, foi criado em Rondonópolis, na verdade, mas hoje mora em Floripa. Ele disse, Lívia, é isso, o pessoal às vezes da saúde. Eu disse, Ciro, eu entendo assim, 2 blocos aqui tem que conversar, e não se conversam o tanto que tinham que conversar. Conversa zero, cara. É bem o que tu disseste. Zero. E essa questão assim, um pé na nutrição, eu até brinco, né? Eu tenho amigas muito queridas nutricionistas, estão se formando, elas falam, olha, de 100 pessoas que vão se formar, talvez 1 ou 2 vão defender a carne. A maioria ou 2. A maioria não defende. Eu e tem vergonha. E uma coisa que a carne é bom. Isso aí, eu tô com uma camiseta aqui, que é de um grupo aqui da Federal, da universidade, que eu vim um dia aqui, que diz pecuária, pesquisa, produção e carne. O pessoal às vezes passa assim, como assim? Carne? Trabalha com carne? Às vezes a pessoa tem até um pouco de vergonha de dizer que é nutricionista ou que trabalha com saúde e que tá defendendo a carne. Sim. Ou produtos de origem animal no geral. Imagina, queijos. Cara, e é muito louco isso, porque, teoricamente, assim, eu não sou um expert, tá, em ciência relacionada a isso, mas se a gente parar um pouco e ler um pouco de artigos científicos e tudo mais, não tem como você dizer que produtos de origem animal, eles são maléficos.
Acho que tem, Não tem. talvez Tem que uma ser pesquisa muito ou pouco. outra Não. que vai falar, e em termos de metodologia, eu nem sei avaliar também se tá certo ou se tá errado, tá? Mas assim, cara, não faz sentido. Tipo, na minha visão, é quase que uma ideologia mesmo. Alguém falou pra eles que é ruim, aí a turma vai replicando, sem embasamento científico nenhum, né, cara? É que aquela coisa, né, da notícia ruim que corre, aquela headline. Uma coisa que acontece muito, que eu percebo e já anotei pra mim e organizei como uma estratégia. Eu recebo muito assim, o artigo tal, que é a headline dizendo que a carne faz mal por isso, por aquilo, daí eu vou ler o artigo, daí eu perco aquele tempo de ler o artigo. Tudo bem, vou ler. Vejo que é um artigo que não tem uma citação. Não, ele pode até ter, mas ele é observacional, ele não é randomizado. Tem toda uma pirâmide que a gente diz, né? De quais artigos realmente vão ser ter mais peso. E daí eu vou replicar a resposta para todos os seguidores que me mandaram aquela mensagem. Eu perco... Bom, tu tem muito mais pessoas. Eu perco um tempão. E gosto até, faço isso. Daí eu pensei, quer saber? Eu não vou ter mais essa comunicação muito mais reativa, que é das pessoas me mandando, porque elas ficam preocupadas. Eu vou ter um post, talvez, ou um Reels, alguma coisa que explique, olha, o artigo tal não tem sentido, não leva, né, essas conclusões não tem sentido por causa disso. Dá ali uns 3 argumentos principais, porque a pessoa não conseguiu, talvez, ler o artigo. Não entendeu muito bem o artigo. O pessoal só lê o título. Exato. E é daí... isso que eles querem vender, só o clickbait mesmo. Exato. Né? E daí eu fiquei pensando, vou fazer mais isso? Porque daí é esse que me perguntou, que me mandou o artigo preocupado, pode mandar pra quem mandou pra ele, enfim, replicar. E construir com as crianças, que eu acho que o mais interessante agora, o que tá acontecendo e surgindo, essas questões também de pensar no longo prazo, no médio e longo prazo. Sim. Não tanto no curto, porque a gente não vai conseguir mudar muitas cabeças de uma hora pra outra. E não é também uma questão só nutricional. Eu vejo tanto que, a gente vê a cadeia, economia, tudo girando ao redor. Quem vem, o pessoal vem nessa feira. Sim. Em feiras pelo Brasil, entende o potencial e a importância que o agro tem pro Brasil. E a gente tem que também tocar muito nessa tecla. Às vezes eu não falo muito, mas eu acho que é uma questão bem importante da gente frisar. Legal. E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Mas eu tô passando aqui pra te dar um recadinho. A missão da Stoller é transformar conhecimento em inovação para a agricultura, gerando valor a todos os envolvidos. Por mais de 50 anos, ela transforma conhecimento em inovação no esforço de impulsionar as culturas a alcançarem seu máximo potencial genético e atingir altas produtividades. E quando se trata de conhecimento, você pode encontrar tudo sobre fisiologia, nutrição e biologia de plantas no podcast Campo On, produzido pela Stoller. Lá, um time de especialistas aborda assuntos relacionados às principais culturas agrícolas e, como você já sabe, você pode escutar quando, onde e como quiser. Aprimora o seu conhecimento no site da Stoller, o www.stoller.com.br. Lá você vai encontrar vários artigos técnicos e o link para assinar o podcast Campo On no Spotify. Lembre-se de seguir a Stoller no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Stoller Brasil. Isso é inovação, isso é Stoller. E entrou o marketing nessa parada toda aí, né? Assim, olhando a sua trajetória, acaba que no fim faz sentido, né? Faz sentido. Agora tu entendeu. Agora já, faz sentido. Quer dizer, você foi trilhando um caminho ali e hoje você tem esse trampo de... falar do Agronautas também, tá? Não deixa eu esquecer. Tá. Mas assim, essa jornada do mundo científico que você trouxe, que você tem, né? Com essa pegada na nutrição, da pecuária, que é uma questão familiar até quase, né? Sim. E aí esse lance de você usar o marketing digital, porque você faz trabalho para empresas, né? Para outros... para empresas, especialmente nesse setor, Sim. né? Conta um pouco dessa jornada do marketing digital aí, disso aí, cara, que eu acho que é legal. Porque assim, só fazendo uma ideia do que eu acho, sabe? Tem muito profissional, igual nós, né? Que poderia estar fazendo coisas muito parecidas, sabe? E que de repente não se abrem pro novo. Essa semana mesmo, passada, eu escutei uma frase muito massa, cara. Que assim, qual foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez, sabe? Que legal. A maior parte das vezes a gente para pra pensar,
faz tempo que eu não faço nada novo, né? Se você parar pra analisar, fazer uma autoanálise, né? Sim. E fazer o que a gente faz é muito disso, né? Isso Todo dia você tá vendo uma coisa nova, blá, blá, blá. Conta pra gente dessa jornada também no marketing digital, sabe? Porque eu acho que isso é uma coisa interessante, cara. Claro, claro. Bom, estratégia não teve nenhuma. Marketing estratégico. Pô, mas quem diria que eu ia virar podcaster, velho? Exato. Né? E nem eu, né? Bom, foi, na verdade, um pouco por causa da pandemia, vou te dizer, porque a gente tava lá na Austrália, em pleno lockdown, eu em casa, às vezes esperando a orientadora mandar o artigo revisado e aquela coisa assim, terminando a tese. E se a gente tivesse ficado na Austrália, não teria voltado tão cedo, porque ficou tudo parado. E lá, né? Ficou realmente fechado. Então eu tava em casa, com bastante tempo, digamos assim, de sobra, porque estava ali fazendo algumas coisas, mas e acompanhando muito daquela história de lives, isso e aquilo. E uma das coisas que me chamou atenção eram essas pessoas, daí sim, profissionais já de muitos anos, que estavam começando com cursos de marketing tal. Olha só, se teu negócio tá parado, físico, vou te ensinar como faz. Essas questões. E eu acompanhei, assim, muita coisa gratuita, lives, enfim. E fui começando a gostar. Por quê? Porque bem nessa época, eu já tava com a ideia de publicar esses infográficos, já tava lá traduzindo os infográficos. Foi nesse ano, 2020. Então, em novembro, por aí, eu publiquei o infográfico e daí comecei a falar um pouquinho mais desses temas. E quando eu voltei no final de 2020 pro Brasil, foi ali quando liberou os voos, eu cheguei no Brasil, praticamente tinha que escrever o final da minha tese, tava ali na finaleira. E em 2021 fiquei nessa. E no ano passado aqui, na Expo Inter, e daí assim, nessa história de falar sobre os infográficos e tinha ali o perfil e acompanhando muita gente que eu gostava aqui, porque eu não tava muito ao certo o que eu ia realmente fazer. A minha ideia era ter alguma coisa própria, mas não tava muito certo. E aqui na Expo Inter até nós conversamos, eu conheci 2 dos agronautas, que é o podcast que eu participo, e a gente começou a conversar sobre marketing. Eles falaram, olha, Lívia, a gente gosta do que tu faz. Foi bem assim, a gente gosta do que tu faz aqui no teu perfil. Consegue fazer pra nós os agronautas? Nosso projeto é novo. Ele te deu o caminho do empreendedorismo. Exato. E o meu marido, ele é designer gráfico. Então eles precisavam de um logo, eles precisavam de identidade visual, né? A gente fala. E tudo foi feito daí por nós. Então a gente começou em setembro do ano passado aqui. Na Expo Inter. Aí, que da hora. Isso, e agora hoje, um ano depois, mais ou menos um ano depois, a gente já tá aí com bastante chão, mais muitos episódios e tô conversando com eles. Cara, olha só, você vê, né, como que é importante esses encontros inusitados, né? Uma feira como essa proporciona muito isso, né? De você encontrar gente, conhecer pessoas e é legal, cara, porque assim, ó, existe como é que eu vou dizer? Uma oportunidade enorme para profissionais como nós. Isso. Que muitas vezes, cara, talvez não se enquadre num trabalho formal, né? Ou não, por exemplo, no meu caso, engenheiros agrônomos. Cara, eu não sou muito de viajar e não saber onde eu vou dormir, sabe? Então não rola pra mim. Eu já tentei trabalhar assim, cara, tá tudo bem, entendeu? Sim. Existem outras oportunidades. Porra, o cara quer ser podcast, o cara quer ser youtuber, o cara quer ser social media, né? Que é a profissão que do momento e tal, e que fazer muita coisa nesse sentido. Quer dizer, tem oportunidades e, melhor ainda, assim, ó, oportunidade de gente que tem o conhecimento. Porque assim, ó, contratar um social media hoje, que se o cara não tiver um conhecimento muito específico naquela área, não é tão legal, né? Porque existem social medias que são profissionais, só que não tem a especialização que o agro muitas vezes precisa. Isso aí. Então, às vezes, você tá aí com 5, 6 clientes, você faz um dinheiro legal, bacana, que muitas vezes você não faria nem se você tivesse 10 clientes, você não faria se você fosse funcionário de uma empresa. Então, são oportunidades que vão surgindo e que o conhecimento prévio nosso nos ajuda bastante, né? Isso, exatamente. E uma coisa também que é legal, tanto que hoje, né, um dos clientes que também eu trabalho, tá aqui na Expo Inter, a gente tava aqui bem corrido, conversando bastante, conhecendo muitas outras pessoas, e é interessante isso, porque quando a gente fala, no caso eu aqui conheci os agronautas, e depois de um tempo eles viram que, de uma forma ou de outra, todos eles são da pecuária, né? São produtores, trabalham ou com assessoria, são da área e formados ou zootecnistas ou agrônomos, então são pessoas bem da área. Tá na patotinha. Né? E daí eu fora, né? Eu brinco assim, estranha. Mas é engraçado por quê? Porque às vezes, quando a gente vai falar de um tema estilo comunicação, às vezes as perguntas vêm tudo pra mim. Lívia, mas como é que é pra falar tal coisa? Eu não consigo falar. Pessoas mais ali do agro, zootecnistas, por exemplo, perguntando, Lívia, mas como é que tu explica tal coisa? É complicado eu lidar
com o Instagram, porque eu quero falar mais com o público que não é tanto aqui os estudantes. E às vezes eu tento, né, ajudar, mas é isso, eu tô aprendendo muita coisa fazendo. Sim. Não é algo que eu já venho trabalhando há tantos anos. O que eu gosto mesmo era, faço a pesquisa, falo com as pessoas, adoro essa questão assim de entrevistas, então tanto no meu mestrado, trocar. Né? E eles, né, principalmente depois de um tempo trabalhando juntos, a gente viu isso, que ia ser legal, talvez eles me convidaram por causa disso. Uhum. Então a gente fala bastante. Legal. E é um projeto bem, bem legal. Bacana. Bom, se você não ouve, ouça, né, os Agronautas lá, o pessoal tem um podcast super bacana. E eu queria já aproveitar, Lívia, para te agradecer por você ter cedido o seu tempo, vindo aqui no stand. Nós estamos gravando diretamente da Expo Inter, né, o lugar onde as conexões acontecem. Exato. Né? Aqui diretamente do stand da Psyn, que nos cedeu gentilmente um local aqui pra gente gravar, né? Estamos do lado aqui de uma distribuidora de sólidos aqui, cara. Mas quero agradecer você ter vindo aqui pra gente participar, parabenizar você pelo seu trabalho, né? A gente se acompanha há algum tempo pela internet e tal. Falei, cara, vou aproveitar que eu vou lá pro Rio Grande do Sul e vou ver se ela vai estar por lá, né? Porque às vezes, né, dá certo. E deu certo, você veio aqui. Quero agradecer, parabéns pelo seu trabalho e continue nessa jornada aí que tá muito legal. Cara. Muito obrigada, Paulo. Fico muito feliz. Olha, eu nem acreditei. Ontem a gente tava conversando e pensei assim, falei com os agronautas, disse, nossa, faz um ano que a gente já tá, passa voando, rápido, mas cara. É tanta coisa boa e tende a melhorar, eu acho. Fiquei muito feliz com o teu convite. Obrigada. E assim, o que eu sempre falo pra turma, né, nada resiste a um trabalho sério, dedicado, né, que seja sincero, né, nada resiste a isso, né. E quando a pessoa, ela quer fazer, ela faz. E tá, né? E vai fazer legal. E o mais importante é saber que aquilo é um negócio que contribui pra ela, que ela vai curtir, né? Que eu acho que é um pouco da sua jornada. Claro! Quer dizer, hoje você. Imagina assim, eu vejo você falando com um brilho nos olhos, né? O bom de gravar perto, né? Presencialmente é isso. Mas o sentido assim, pô, tô falando com paixão em cima daquele negócio ali, daquilo que eu tô fazendo. Então, pô, é legal. É legal ver isso, né? Assim, a gente se encontrar dentro de uma coisa que a gente gosta de fazer. Não, com certeza. E em breve o livro do Sacred Cow, esse Vaca Sagrada, vai sair em português. Então o pessoal fique ligado aí que em breve vai sair. Já tá com a editora. Bom demais. Legal. E conta pra gente, Olivia, pra quem quiser conhecer o seu trabalho, como que a gente pode te acompanhar? Fala aí, deixa suas redes sociais. Claro, tá bom. Bom, basicamente, principalmente é o Instagram, que é a minha rede principal, então o pessoal pode me encontrar lá, é Lívia, G-O, de Garcês de Oliveira, eu tenho um nome comprido, Padilha, com LH. Mas você já pode falar que é o seguinte, é Lívia Gol Padilha. Lívia Gol Padilha. Às vezes o pessoal fala, é Lívia Gol, daí eu vou explicar, G-O. Lívia Padilha já tinha tantas. Tinha. E também vou dar a rede dos Agronautas, que é o nosso podcast, que é Os Agronautas. Também no Instagram, a gente tá no Spotify e vocês podem acompanhar também o grupo. Perfeito. Muito bom, muito bom. E, bom, agora vamos para uma parte super importante aqui do AgroResenha, que é o nosso glorioso quiz. Do quiz. Vamos nessa, não? Quiz. Bom, você já conhece, vou te fazer umas perguntinhas, você responde a primeira coisa que vier à cabeça, tá bom. Certo? Vamos lá. Lívia Padilha, qual que é a sua música antiga predileta? Olha, pensei nisso quando eu entrei na Expo Inter hoje. Uma música muito antiga é Céu, Sol, Sul, do Leonardo. Olha aí. O pessoal que colocar aí é bem... Legal. Gaudéria, bem gaúcha. O pessoal que é gaúcho até vai se emocionar, show, que tá no Mato Grosso. E qual que é o lugar mais legal que você já visitou, cara? Foi a Itália. Itália. Fala mesmo que lugar... assim, com a mãozinha? Eu tô aprendendo italiano. Tô ali no Duolingo todo dia. É lindíssima. E na cozinha, qual que é a sua especialidade? Poucas, bem poucas. Pelo amor de Deus. Eu gosto. Você gosta, já foi pra Itália, gosta da Itália, trabalha Sou casada sobre com carne. bem italiano. Pô, tem que pelo menos uma coisinha aí, cara. Eu gosto bastante de fazer doce. Fazia bastante doce. Tá bom. Dei uma diminuída ou cortada no açúcar ultimamente. Então tô agora mais com carnes que meu marido é especialista. Pronto. Aí, tô garantida. Tá você tá seguindo os passos, na verdade. Tô. Indica um livro aí pra gente que de alguma maneira impactou sua vida, que você pode compartilhar conosco. Eu acho que o que mais impactou minha vida foi o Vaca Sagrada,
esse que tá prestes a sair. Se o pessoal quiser ler um que já tá em português e é mais antiguinho, mas realmente é muito bom, é O Dilema do Onívoro. Ah, já li esse livro. Esse livro é muito bonito, assim. Eu li quando eu tava na graduação, lá por 2008, eu acho. E várias dessas questões que me trazem hoje, eu acho, onde eu tô aqui, vieram dessas perguntas e indagações do Dilema do Onívoro. É legal, esse livro é bacana, assim. Eu fui com uma expectativa pra ele, assim, eu achei a primeira metade do livro muito legal, que é uma história, né, que ele vai contando ali da alimentação. Isso. Né, e aí depois eu tenho algumas coisas que eu não concordo muito, sim, né, sim. que faz parte, claro, né, a gente claro. não tem que concordar com tudo, mas é um livro bem interessante mesmo, no sentido de pôr a gente pra pensar e ativar o nosso modo crítico. Isso. Né, eu acho que é um livro legal nesse Exato. sentido, bacana, cara. E Lívia, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria, cara? Olha, como a gente falou bastante aqui da questão da saúde, eu acho que 17 anos daria algumas indicações, assim, de um cuidado melhor em algumas questões de saúde, exercícios, nessa linha. Ah, Acho que- tá de boa, acho tá que de seria boa. Isso aí aí. é quando você tá jovem, você não liga pra essas porra nada. Legal, cara, muito bom. E pra você que ouviu esse episódio até agora, eu tenho certeza que você viu valor nessa conversa que eu tive com a Lívia aqui. Então considere compartilhar esse podcast com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. Ele cresce na medida que você participa junto desse processo. Então siga o AgroResenha em qualquer agregador de podcast, especialmente aí o AgiContent, o nosso aplicativo, né? E outros agregadores de podcast também. Siga as nossas redes sociais no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal do Telegram, o link tá lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br, e escreva para contato@agroresenha.com.br se você quiser mandar um oi aí pra gente, sugerir convidados também, a gente adora receber sugestões de convidados. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a maior, mais bonita e fofa rede de podcasts do agro do Brasil. Então se você quiser ouvir outros podcasts do agro, só colar em redeagrocast.com.br. Lívia, de novo, cara, valeu mesmo pelo seu tempo, tenho certeza que foi um baita bate-papo aí. E eu sempre finalizo os meus episódios com uma frase de muita sabedoria. Se chover, não precisa molhar a horta, não. Botei até de spoiler ali no story, pessoal. O Paulo! Legal, cara. Obrigada. Muito bom. Valeu. Obrigada. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do AgroResenha e a edição do Senhor A.